E aí, gente, finalmente o nosso vídeo sobre a prova subjetiva do Ganho Mundo 2026, uma prova que está sendo organizada pela banca IGEDUC. Estou fazendo alguns vídeos para ajudar os meus alunos, ajudar todo mundo aí que está estudando para essa prova, tá? Eu tinha prometido, ainda não tinha conseguido fazer, os prazos foram postergados, então ficamos com a margem maior. Então, eu venho com esse vídeo para trazer ali uma compreensão final desse edital, uma compreensão do que vai ser mais ou menos a ideia dessa prova subjetiva, né, que é uma novidade no edital do Ganho Mundo. Nunca se teve uma prova do Ganho Mundo, né, do PGM Pernambuco com questões abertas. E este ano vem esta novidade. Então, tudo que a gente fala aqui neste vídeo hoje são interpretações do edital, também interpretação da própria banca, observando outras provas que essa banca já realizou, outras provas de outras bancas também, como mais ou menos que se cobra essas questões subjetivas, tá? Também já começa aqui com uma dica inicial. Sempre observem o edital assim, a cada dois ou três dias, porque o edital do Ganho Mundo está mudando muito. Já tiveram várias versões desse edital. Este vídeo de hoje já aproveita um edital do dia 10, né, de ontem. Então, o que tem aqui é o que temos de mais atualizado, com as informações que foram passadas através do edital, tá bom? Então, por que que eu falo tanto de edital? Porque é o edital que vai lhe dizer o que é que será cobrado, como vai ser cobrado, né? Então, você vai ligar um alerta para alguns pontos específicos. E isso também respalda você no momento da correção, porque depois, quando sua prova for analisada, você vai ver ali os pontos que você tirou, os pontos que você perdeu, e você consegue observar o porquê das coisas. Se algo saiu errado, é através do edital que você precisa se respaldar, porque é o que eles dizem lá que precisa ser cumprido, tá bom? Então, ó, nessa aula de hoje vamos falar rapidamente sobre esse edital, né? Quais são os pontos de análise, eh, análise da banca em si, quero dizer, como eles vão pontuar suas questões. Vamos observar aqui uma estrutura de ajudar aí a como pensar nessa escrita, né, o passo a passo para você desenvolver, para você praticar nesta semana que falta. Vamos falar um pouquinho de vocabulário, vamos falar de conectivo, que é muito importante para essa questão escrita, tá? E vou trazer alguns exemplos também, beleza? Então, já iniciando aqui, vamos observar o que a gente vai ter de no edital, tá? Observa aqui comigo o que é que eu tenho no edital. Ó, um raio-x rápido. A prova que vocês farão terá ali 5 questões subjetivas, ou seja, questões abertas, tá? E no edital está claro um mínimo de palavras e um máximo de palavras. Então você não pode ter menos que 90 palavras, tá? Menos não pode. Também não pode ter mais que 150 palavras em cada questão, tá bom? Não é as 5 juntas, não. Em cada uma das questões, no mínimo 90, no máximo 150 palavras, ok? Então é importante ficar dentro dessa margem, porque se tiver menos, você zera a questão, e se tiver a mais, as palavras que forem a mais desses 150 não serão consideradas, e aí logo você vai ter um texto sem sentido, porque fechou as 150, não conta mais. O peso, 8 pontos por questão. Então, essas 5 questões subjetivas valem 40 pontos da sua prova, tá? Cada uma delas, no máximo, 8 pontos. 8 vezes 5, 40. Precisa-se ainda atingir um mínimo de 16 pontos. Então, se nas 5 questões, juntando a sua pontuação, você conseguir menos que 16, isso é o nosso ponto de corte, você está automaticamente eliminado, tá? Para você alcançar 16 pontos, é pelo menos nota máxima em duas questões, tá? Então, acho que é bem tranquilo conseguir esses 16 pontos, mas claro que você vai buscar os seus 40 pontos. Porque, gente, isso daqui é o que vai diferenciar a aprovação este ano. Baseado nos outros anos, nos outros editais, nas outras seleções, muitas pessoas estavam acertando as 30 questões, né? Porque são 30 questões fechadas. Estava se ficando muita gente empatada em primeiro lugar. E aí teria que levar em consideração vários critérios de desempate. Eu acredito que criar 5 questões subjetivas é uma estratégia da banca para tentar resolver este problema.
Porque assim, com questões subjetivas, décimos de diferença fazem com que uma pessoa fique em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, tá? Então a questão subjetiva abre mais margem para essas diferenças na pontuação. Então isso vai facilitar a questão da classificação. Então eu acredito que isso foi uma estratégia da banca. E aí é importante entender, galera, quais são os critérios de análise das suas respostas, né? A matriz de correção. Então, se cada questão vale 8 pontos, o que é que precisa ter em cada uma dessas questões, nessa maneira de escrever, nessa construção dessa resposta, para que eu alcance esses 8 pontos? Então, são 4 critérios, cada um desses critérios vale 2 pontos no máximo. Primeiro critério, correção gramatical. Então, vai observar se você conseguiu ali escrever gramaticalmente correto, tá? E isso tem muita coisa que envolve a gramática. Seja a escrita da palavra, seja uma conjugação verbal, por exemplo, a terceira pessoa acrescentar o s, s e s, seja usar um don't, um doesn't, um not adequadamente, seja usar ali a concordância verbal adequada, né? Não ficar misturando passado, presente e futuro de maneira irracional. É, a questão da concordância, né? Se o verbo for o verbo to be, por exemplo, você vai usar she is e não she am, não she are, né? Então, tudo isso tem a ver com a gramática. Então, usar a gramática corretamente, 2 pontos. Se você já estuda para Enem, já vê ali aquela questão da redação do Enem, você sabe que é dividido em competências que se somam para dar uma nota. A lógica aqui é bem semelhante, né? Na redação do Enem a gente tem a competência 1, que envolve a gramática. Aqui a gente tem um critério de análise também, que envolve a gramática, tá? Então, você vai perder ponto em um, vai ganhar ponto em outro, e no final soma tudo para dar essa nota por questão, tá? Então é assim que vai funcionar basicamente. Outro ponto, precisão vocabular. Nessa questão da precisão vocabular, basicamente vai estar sendo analisado se você consegue utilizar um leque diverso de palavras, tá? Não que você tenha que usar a palavra mais difícil do mundo, mas que você consiga ali transitar bem, sem evitar, sem repetir palavras, sem usar palavras muito simples, sem ser algo assim muito genérico, sabe? Então, se você conseguir se expor bem, se conseguir se eh, falar direitinho, o que eu quero dizer? Se você consegue se expressar bem, tá? Consegue alcançar o significado que você está buscando. 2 pontos por isso. Mas 2 pontos pela estrutura sintática. E aqui a gente está observando a organização dessas frases. Como que se estrutura sintaticamente? Né? Você não pode colocar frases soltas. Você não vai dizer assim, It's my dream to travel. I love Canada. I love English. Isso não é um texto estruturado. Você está jogando frases soltas, tá? Então você vai usar conjunções, conectivos para ligar essas frases de maneira lógica, tá? Então é muito importante estudar conectivo. Coesão e clareza. Então são as ideias conectadas justamente com essa estrutura sintática ali, para no geral fazer um sentido lógico. Seu texto tem que ter começo, meio e fim. Então essa estrutura de começo, de introdução, desenvolvimento e conclusão precisa aparecer de alguma maneira, que vai ser através do uso dos conectivos na sua resposta, tá bom? Então esses são os 4 pontos valendo os 4 critérios, vamos colocar assim para não confundir a cabeça, são os 4 critérios. Cada critério vale 2 pontos, somando 8 para cada uma dessas perguntas subjetivas. Somando ali 40 pontos por essas 5 respostas, tá? Dica para vocês: a forma de penalizar essas critérios, essas matrizes aí, é através de 0,4 para cada erro ou linha em branco. Então, gente, se ele encontrou um erro de gramática, menos 0,4. Encontrou 2, menos 0,8. Encontrou 3, 1,2. E assim vai até você talvez zerar ali aquele ponto de análise, tá? Então, muito cuidado, porque é muita coisa para desconsiderar. 0,4 por cada errinho pode arruinar com a sua resposta, tá? Então, cuidado. Também, cuidado com as linhas em branco. Se você deixar muitas linhas em branco, você vai perder pontos, tá? Use muito bem ali as suas 90 e 150 palavras.
fiquem ali, tenta chegar o mais próximo possível dessas 150, porque você está mostrando que você tem repertório, que você sabe o que está falando, que você consegue discutir bem, tá? E quem faz só os 90 fez ali o limite e às vezes enrolando para chegar. Então, cuidado, revise a sua resposta, que isso é uma questão de sobrevivência, tá bom? E aí, o que que eu vou passar para vocês agora? Para vocês primeiro ficarem calmos e saber o que está fazendo. Porque quem escreve, planeja primeiro. Redação do Enem é assim. Escrita de qualquer questão aberta precisa ser assim também. Tem que ter planejamento. Então, o que é que você faz primeiro? Você vai ler a sua questão. Você vai entender o que ela quer, tá? Você vai pensar ali, quem é que escreve? Para quem escreve? Qual é o objetivo dessa pergunta? Você está pedindo ali para fazer um gênero textual específico? É um e-mail para alguém? É uma carta para alguém? Porque isso é uma possibilidade. Talvez eles vão pedir para você escrever uma carta para sua host family. E aí, como é que você estrutura uma carta? Né, você tem que entender isso. É, Você vai fazer essa leitura da sua pergunta, você vai sublinhar as keywords, que são as palavras-chave, que são os comandos obrigatórios, porque na sua pergunta vai ter um comando obrigatório que você precisa responder. Se você escreve e não responde a este comando, você vai ser penalizado. Talvez até zerar a questão. Então, cuidado. Sublinha bem o que está pedindo para que você não esqueça de responder aquilo, tá? Planejamento, você vai esboçar em tópicos. Então, esse momento aqui você vai pensar, que chama de brainstorm. Você vai rascunhar ali, você vai ter um espaço para rascunho. Você vai colocar suas primeiras ideias ali em tópicos mesmo, coisas mais soltas, para você não esquecer. Porque tudo que você pensa de primeira, você começa a escrever, aquilo pode fugir da sua mente. Então, tem esse brainstorm, anota tudo ali de maneira descoordenada mesmo, mas que você sabe que você não pode esquecer daquilo. Depois é que você vai começar a escrever, você vai transformar aquilo que você rascunhou em frases, em tópicos. Depois você vai começar a completar com as suas conjunções. Vai colocar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E aí você vai ter um texto pronto, tá? Preste atenção na quantidade de palavras também. E aí você vai reler o seu texto uma, duas, três vezes, se você tiver tempo, para procurar esses erros, porque você sabe que é 0,4 a menos para cada erro que você encontrar. Então olha ali a ortografia, veja os tempos verbais, tá? Claro, pode acontecer que lá no momento da sua prova você esqueça, meu Deus, eu não lembro como é que eu vou escrever essa palavra. Não sei mais como é que escreve essa palavra. E aí, você vai não pode deixar com que isso arruine sua prova inteira, tá? 0,4 é muito pouco se você deixar isso transformar no seu zero total, tá? Então, não pode ficar muito nervoso. Nervosismo é normal, todo mundo vai ficar nervoso, mas não pode deixar isso atrapalhar a sua prova. Uma dica que eu posso dar é que você observar as questões que você fez fechadas. Talvez ali tenha palavras que você vai usar na sua resposta aberta. E aí você pode retirar dali aquela palavra e usar. Talvez você pode forçar um pouquinho o uso daquela palavra, porque você vai ter certeza como escreve ela. Né? Se for uma palavra assim mais complexa, que tenha TH, GHT, tá? Então, você pode observar aquelas perguntas que você respondeu anteriormente e ver a escrita das palavras para usar nas suas questões abertas. É uma dica, é uma estratégia, né? Mas vocês aí vão estar feras nas suas respostas. Tenho certeza que está todo mundo estudando muito. Então, qual é a estrutura perfeita em 150 palavras? Então, debrucei aqui para vocês um padrãozinho que pode ajudar ali a você ter um norte da quantidade de palavras para cada parte da sua resposta. Veja, 150 palavras não é um texto muito longo. Se você escrever ali e começar a praticar e contar, você vai ver que não é um texto tão grande assim. Mas mesmo sendo um texto que é curto, você precisa ter essa noção de início, meio e fim. E já treinar fazendo isso, galera, faz com que você quebre essa noção de que é muito. Porque você acha, eu não consigo escrever tanta coisa assim. Se você pensar que você vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, isso acaba facilitando, tá bom? Porque você vai ter uma ideia inicial, depois você desenvolve essa ideia, depois você conclui essa ideia. Não diz uma coisa só, tá? Então o texto precisa ter essa articulação. Se você pensa que você vai chegar lá e vai só responder, aí, meu amigo, você está com um grande problema. Precisa articular, precisa
fazer essa passagem de começo, meio e fim. Então, lembra lá, o edital vai lhe penalizar se você fizer frases soltas, tá? Então, use blocos para organizar o fluxo de pensamento. E por bloco eu chamo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui está uma margem para você. Use de 20 a 30 palavras para a introdução. Vá direto ao ponto, né? Você vai apresentar o tema e o contexto principal que o comando exigiu, tá? Então é bem parecido ali com redação do Enem, que quem já está estudando. Precisa apresentar. Você vai lhe dizer qual é a sua temática. A pergunta é sobre intercâmbio, suas expectativas para o intercâmbio. O que é que você espera para o intercâmbio? Você vai colocar a sua introdução. Falando em português aqui, tá, gente? É, o intercâmbio é um acontecimento na vida de uma pessoa que marca muito, que se cria muitas expectativas. Você introduziu, você falou que vai falar sobre as expectativas do seu intercâmbio. Depois você vem quais são essas expectativas, depois você conclui a ideia, tá? Então, é assim, você apresenta, desenvolve e conclui. Depois você tem o desenvolvimento, que você vai trazer ali o core, né, o coração do seu texto, vai trazer exemplo, vai justificar a sua opinião, você vai adicionar detalhes, tá? Então, esse aqui talvez é o ponto principal, porque aqui está toda a sua resposta. É aqui que você vai precisar responder aquelas palavras-chave que você destacou anteriormente. E aqui, obviamente, é o pedaço, né, o bloco maior da sua redação, porque aqui é que está a sua resposta de fato. E depois você reserva de 20 a 40 palavras para fazer o fechamento da sua resposta. Então, veja, é de 20 a 30, de 50 a 80, de 20 a 40. Articula isso para que você chegue muito perto dos 150. Usei apenas 15, usei 25 na introdução. Desenvolvimento eu uso 85 para balancear, sabe? Então, é, fica mais ou menos nessa margem para chegar o mais próximo possível de 150. Introdução, desenvolvimento e conclusão vai ajudar muito, porque isso estrutura bem o que você precisa fazer. Seguindo, matriz de desempenho. Olha aqui, ó. Para você ter um bom desempenho na sua prova, você não pode esquecer disso. Vai precisar usar conectivos lógicos, ou seja, conjunção. Então você precisa das conjunções. Você não pode também não usar vocabulários variados. Então você tem que ser criativo na sua resposta. Vai usar sinônimo, não vai repetir palavra, tá? Cuidado com isso. Você vai escrever frases completas. Você tem que ter um sujeito, um verbo e um complemento, porque isso mostra que você sabe da gramática. Você não pode escrever assim, ó. Is my dream. A gente sabe que a gente não pode escrever assim, ó. Verbo, complemento. Em inglês não posso ter verbo sem sujeito. It is my dream, tá? Se for no caso que você vai precisar começar com um verbo, por exemplo, viajar é meu sonho. Viajar não tem sujeito, então você pode usar traveling. Traveling is my dream, por exemplo, tá, gente? Só aqui, falando um pouquinho de gramática, comece o seu verbo com ing. Se o seu verbo é a primeira palavra da sua oração, é com ing, tá? Então, isso tudo é gramática. Respeite rigorosamente os limites, né? Nem menos de 90, nem mais de 150. Fica ali na média. Eu aconselho de 140 para cima. 140 no mínimo, tá? Para dizer que você tem repertório. Cuidado para não perder ponto também, gente. Você não pode fugir do tema, que você vai zerar a sua questão. Escrever palavras ou frases em português também, a resposta é em inglês, tá? Ou então, se tem alguém aí assistindo que é de espanhol, a resposta é em espanhol. Repetir a mesma palavra, então não fica repetindo good, good, good. Usa sinônimos, tá? Então já fica aí um ponto para você estudar. Sinônimos, palavras que têm o mesmo significado, mas que são diferentes. Crie lista de compras, frases soltas sem conexão. Então você não vai deixar as coisas sem conectivos, né? Sem uma lógica, sem uma sequência cognitiva. Também você não pode copiar pedaços do enunciado. Claro, as palavras-chave estão lá, elas podem ser utilizadas, mas você não vai copiar uma frase inteira que tem ali na sua pergunta, tá? Claro que isso vai mostrar que você não tem repertório. Então, são os pontos de alerta aqui para vocês tomarem cuidado. Então, eu falei tanto de conectivo que eu trouxe aqui para vocês alguns conectivos, né, para exemplificar. Então, se quiser trazer uma ideia de adição, usa furthermore, né, um além disso, moreover, além do mais, um also, um também. Exemplo, ó,
It is beautiful. Isso é bonito. Furthermore, além disso, it is cheap. Isso é barato, tá? É, cheap, barato. Então, usa os conectivos porque isso traz uma ideia de uma cadeia, uma sequência, tá? Se quiser a ideia de contraste, um however, um although, um but. Se for trazer exemplo, for example, such as, for instance. Se quiser concluir ali, né, o momento da conclusão da sua ideia, therefore, portanto, as a result, finally, tá bom? Então, isso vai trazer para você uma sequência lógica. A gente precisa escrever usando os conectivos. E aí você vai ganhar 2 pontos de 8 só por usar adequadamente esses conectivos. Tá claro, você não vai exagerar, colocar ele de maneira aleatória, mas de maneira que faça sentido. Quando eu falo daqueles outros 2 pontos de precisão vocabular, é, por exemplo, você ao invés de falar important, você preferir dizer essential, crucial, ao invés de falar good, usar beneficial, excellent, ou então, ao invés de bad, harmful, negative, ao invés de big, significant, ao invés de help, support. Então, são palavras que têm o mesmo sentido, mas que você vai evitar repetir, né? Você usa elas para evitar repetir ou para mostrar que você tem realmente vocabulário para discutir suas ideias. Dica temática, gente. Lá no edital fala-se sobre vocabulário de família, de clima, comida, lugar. Então isso daí pode ajudar você se a sua pergunta, por exemplo, for sobre rotina. Caso que é muito provável que tenha uma pergunta sobre rotina, para você explicar a sua rotina aqui no Brasil, você vai falar da sua família, seus parentes, do clima como é que é na sua cidade, as comidas regionais, as comidas que você gosta, os lugares que você costuma visitar, porque faz parte da sua rotina. Então veja, talvez não caia a temática rotina na sua prova a prova de assinalar, questão de assinalar, mas é um conhecimento que você vai usar na sua prova subjetiva, tá? Então, tudo que está lá no edital, naquela parte que mostra os assuntos, precisa ser muito estudado. A prova está pertinho, provavelmente você já está ali com tudo muito bem estudado, só está revisando agora, porque quem quer ser aprovado precisa fazer por onde? Precisa estudar, tá? Você não vai ser aprovado se você não se dedica. Não é uma prova simples, é uma prova muito concorrida, é o estado inteiro concorrendo por essas vagas. Você precisa ser realmente bom, tá bom? Uma outra aposta, que eu já mencionei anteriormente, falando aqui de novo, é que essas questões, uma delas pode ser ali sobre expectativas do intercâmbio, né? O que você espera para o país que você deseja ir, quais são os seus conhecimentos, né? Então dá uma pesquisada, o que é que tem lá, lugares que você quer visitar, é, pensa no clima. Então, tudo isso pode ajudar você a construir a sua resposta. Mas, claro, a gente não sabe quais são os tipos de questões que vai vir, nunca se teve anteriormente uma prova com questões abertas, e, claro, se já tivesse, a gente não saberia quais são as questões que teria este ano, tá? A cheat sheet do professor, veja só, uma dicasinha aqui para vocês observarem também. Pensem em expressões coringas. Memorizem ali estruturas que vão lhe ajudar, né, para quem tem um pouco mais de dificuldade com escrita, que eu sei que essa realidade existe, é, memoriza pedaços. In my opinion, I strongly believe that one important reason is. Porque isso, se você memoriza, você já tem um pedaço da sua resposta, você só completa, tá? Então isso vai ajudar muito a você ter um repertóriozinho, você não ficar ali totalmente em branco. Você memoriza esses pedaços, memoriza pedaços coringas, né? Não vai memorizar coisas que não tem nada a ver, mas memoriza coisas que você consegue adaptar na hora, tá? Mas em uma coisa que também é importante pensar, gente. Eu falei aqui sobre necessidade de conseguir se expressar bem, usar um vocabulário adequado, mas se você não conseguir, mantenha o simples, tá? É melhor que você tenha frases curtas, mas que estejam 100% corretas, do que longas, cheias de erros, complexas demais, que você não sabe escrever as palavras, porque aí você vai ser penalizado por aqueles pontos, tá bom? Então, faz o que você consegue, faz o que der, mas faz bem feito. Aquela questão, feijão com arroz todo dia é o básico que funciona. Faz ali o que você consegue, que esteja 100% correto. Foco nos verbos, tá? E aqui é uma sacada para vocês. Observe a pergunta que está sendo feita.
Se aquela pergunta é sobre uma ação, um acontecimento seu, por exemplo, do passado, qual foi a viagem que você fez que você mais gostou, por exemplo, a sua resposta precisa ser no passado. Se é sobre as expectativas de que você vai fazer, a resposta tem que ser no futuro, né? Se é sobre as suas expectativas agora em relação a essa viagem, sua resposta, seu tempo verbal precisa ser no presente. Então, vai observando isso, porque esse foco no tempo verbal é um ponto que a gente já viu que vai ser analisado na sua resposta, né? Precisa fazer sentido o que você está dizendo. Você não vai falar sobre uma viagem que você fez usando o futuro, né? Não faz sentido. Outra coisa, um cuidado extra que são os falsos cognatos, aquelas palavras que são muito parecidas com o português, a gente acha que ela significa o que ela parece, mas não é. Exemplo, pretend. Pretend significa fingir e não pretender, né? Pretender é intend, que parece entender, que já é um outro falso cognato. Então, cuidado para não sair usando essas palavras que você acha que parece, com português e é o que parece, e acabar errando as respostas, né? Isso aqui pode ter a ser uma maldade da banca. Escuta isso. Pode até ser uma maldade da banca criar uma pergunta usando um falso cognato para você cair nessa cilada e responder uma coisa nada a ver. Também ela pode criar uma pergunta que exija que você use esta palavra e aí você usa um falso cognato sem querer, tá? Concurso, porque você está fazendo um concurso, gente. Essa prova é um concurso. Concurso não é brincadeira. A banca quer eliminar realmente os candidatos, porque ela precisa usar de estratégias para tirar esse monte de concorrente, porque ela tem um limite de vagas. Se não tiver eliminação, o concurso é um fracasso, tá? E, por fim, nunca deixe linhas em branco à toa no meio do texto, tá? Você não vai fazer parágrafos, é, faz um parágrafo por uma linha e faz outro parágrafo na mesma resposta. Não. Faz uma coisa corrida, né? Se quiser usar parágrafo, usa um parágrafo ali, mas sem pular a linha de um para o outro. Faz ali o recuo do parágrafo e continua ali um texto só, tá? Cuidado com deixar essas linhas no meio em branco também para não perder ponto. E use as 150 palavras ao seu favor. Veja ali o máximo que você consegue escrever. Pois bem, aqui eu tenho um exemplo, pessoal. Um exemplo de uma resposta com tudo isso que a gente mencionou aqui hoje, tá? Já sendo bem rápido agora, mais direto, que a gente já falou muito, o vídeo já está longo. Mas veja, se o comando fosse isso aqui para vocês, ó. Write an email to your future host family, introducing yourself and talking about your interests. Então, a pergunta aqui, ó. Escreva um e-mail para a sua futura host family, né? A família que vai lhe receber lá, se apresentando e falando sobre os seus interesses. Então, se você vai escrever um e-mail, usa a estrutura de e-mail. Ó, Dear Host Family, querida Host Family, my name is Fábio, Lucas, Maria, Eduarda, Paloma. Então, se apresenta, né? My name is, and I am from Brazil, e eu sou do Brasil. E aqui, ó, usei um conectivozinho de adição. I am writing to introduce myself. Estou escrevendo para me apresentar. Então imagina, veja, a maneira de escrever aqui é como se isso fosse real, como se você estivesse realmente escrevendo essa carta e mandando para eles. Então precisa ser muito claro, muito didático, muito próximo da realidade, tá? Claro que isso aqui é só um exemplo, pode não ser isso aqui a sua prova. Firstly, primeiramente, e aqui eu estou usando, ó, primeiramente, um conectivo, uma conjunção. I am dedicated. I am a dedicated student and I love sport. Então, primeiramente, eu sou um estudante dedicado e amo esporte. Such as, tal como, então vou trazer exemplos. Soccer and basketball. Futsal e basquete. Furthermore, além disso, I am very interested in learning about your culture. Além disso, estou muito interessado em aprender sobre sua cultura and sharing mine with you e compartilhar as minhas com você. However, no entanto, I know my English is not perfect yet. Eu sei que meu inglês não é perfeito ainda e não tem problema nenhum dizer isso. Você está falando isso usando a gramática correta. Por que não? But I will do my best. Mas eu vou fazer o meu melhor. Olha aqui a jogada com os tempos verbais. Therefore, portanto, I am extremely excited to meet you all soon.
Estou extremamente animado, ansioso, para encontrar com vocês todos em breve. Best regards, Lucas. E aí finalizou a sua carta. Então veja, seu e-mail, na verdade. Usou perfeitamente a estrutura do e-mail, com uma abertura clara, né? Você foi direto ao ponto, você usou a estrutura de uma introdução aqui, você falou o que você vai fazer, né? Então você está escrevendo aqui para se introduzir, falar sobre você mesmo, usou corretamente os conectivos, né? E aí criou essa cadeia, essa sequência lógica bem feita. Usou ali o vocabulário adequado, não usou uma coisa muito simples, por exemplo, very happy, você colocou excited, tá? Então, tudo isso aqui é um exemplo de uma resposta bem feita. Veja que não é nada de outro mundo. É simples. Simples que funciona. Tudo escrito corretamente, com a gramática perfeita, tempo verbal respeitado, com conectivo, respondeu a pergunta, tá? Então, tudo feito ali corretamente. Então, aqui, ó, um outro exemplo, se fosse, descreva como o clima, né, weather, afeta sua rotina no Brasil. Não pode fazer assim, gente. I like summer. Summer's hot. I go to the beach. Winter is cold. I stay home. Rain is bad for me. Por quê? Tá tudo solto. São frases desconexas. Mas veja como fica bem mais legal se você fala desse jeito, ó. In Brazil, the summer is usually very hot. Você introduziu bem aqui, ó. No Brasil, o verão é normalmente muito quente. Therefore, I tend to go to the beach frequently. Assim, eu costumo ir à praia frequentemente. However, no entanto, during winter, durante o inverno, it gets cold and rainy. Então fica chuvoso, fica frio e chuvoso. As a result, né, como resultado, I prefer to stay home and read. Eu prefiro ficar em casa e ler. Então veja, respondi a pergunta bonitinho, os erros conectivos, claro, aqui a resposta está muito pequena, não dá aqui nem as 90 palavras, mas é só para você observar que quando a gente usa os conectivos, a gente se preocupa com essa estrutura sintática, as coisas ficam mais adequadas, é melhor de ler, né? Fica mais formal, mais sofisticado e atende aos critérios de correção. Deixa eu só voltar aqui para a gente contar quantas palavras que tem nesse texto aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Então veja, não bateu o mínimo ainda. Esse exemplo não bateu o mínimo ainda. Teria que ter mais palavras. Outro tanto desse ficaria legal, né? Outro tanto desse ficaria legal. É, mas veja, você falou pouca coisa. Você poderia adicionar mais informações, né? Falar mais sobre você. Se você não consegue falar sobre você muita coisa, não? O que você gosta de ler, o livro que você gosta, os filmes que você assiste, as séries que você assiste, os esportes que você pratica, com que frequência você pratica. Então dá para destrinchar muito mais, tá bom? É, aqui eu tenho uma nova ideia, né, uma nova pergunta, e aí eu gostaria que se vocês quisessem aí nesse treino respondessem a essa pergunta e colocassem aqui nos comentários desse vídeo para praticar. Eu quero ver vocês praticando. O objetivo aqui é que eu traga as ideias, mas vocês precisam praticar, porque é vocês que vão fazer a prova. Eu já fiz essa prova, já fui aprovado no Ganho Mundo, já viajei para o Canadá, 5 meses lá. Já tive a minha chance, já fiz o que tinha que ser feito. Agora é a vez de vocês, estou aqui tentando ajudar vocês, né? Até uma curiosidade, eu decidi ser professor de inglês depois que eu fui para o Ganho Mundo, porque eu queria que outras pessoas tivessem essa mesma oportunidade que eu. Estudasse, passasse, vivesse lá fora um período, porque isso muda muito a cabeça das pessoas. Então aqui eu tenho uma nova questão, uma nova proposta. Imagine you're applying for a school club in Canada. Write a short text explaining why you are a good candidate.
mentioning your past experiences and future goals. É uma pergunta um pouco mais complexa, mas que você consegue destrinchar muita coisa, porque ela também é pessoal. Ó, imagine que você está aplicando para um clube na escola lá no Canadá. Para esse clube, você vai precisar escrever um texto explicando por que você é um bom candidato para esse clube. Mencione as suas experiências passadas e os seus objetivos futuros. Eu não disse aqui que clube é esse. Vou deixar aberto para vocês. Vocês vão escolher que clube vocês querem participar. É um clube de xadrez, um clube de teatro, um clube de música. Vocês vão pensar nesse clube e vocês vão aplicar para esse clube, tá bom? Sua resposta precisa seguir esses critérios. E aí, você precisa ali, ó, ver se você cumpriu com o objetivo na introdução. Você falou na introdução da sua resposta sobre o objetivo, se você usou o Simple Past para falar das suas experiências passadas, se usou o Simple Future para falar desses objetivos que você pretende, e use pelo menos 3 conectores, tá? 3 conjunções. Faz o rascunho, pense como você vai estruturar isso em 3 parágrafos antes de ir para o próximo slide, tá? Então, se quiser, pausa o vídeo aqui agora, responde e depois volta. Por quê? Porque aqui eu tenho uma possível resposta, tá? Ó, I'm writing to apply for the robotics club. Então aqui eu decidi fazer para o clube de robótica. I believe I am an excellent candidate because I'm passionate about technology. In the past, I participated in science fairs at my school in Brazil. During that time, I learned how to work in a team and solve complex problems. Moreover, I always try to improve my skills. In the future, I will study engineering at a university. Therefore, joining the club will be an essential step for my career. Thank you for considering my application. Então, aqui uma possível resposta, seguindo todos os itens, só a questão da quantidade de palavras, que aí não fecha ainda, mas eu usei ali, ó, a gramática correta, um vocabulário adequado, coloquei corretamente os tempos verbais, então eu fiz perfeitamente ali a minha resposta. Mas, de novo, não alcancei a quantidade de palavras. Não vou traduzir, porque todo mundo aqui está fazendo a prova. Precisa estudar, então já fica aqui de estudo, se for o caso, observar ali um vocabulário ou outro que não sabe o significado. Desafio final. Você precisa pensar como um corretor, tá? Você tem que saber que alguém vai corrigir a sua prova. E nada mais justo do que você ter esse olhar, do que você ter esse critério para suas respostas, né? Então, você não pode ser o tipo de pessoa que escreve bem, mas fala sobre música quando o tema era comida. Nota zero porque você fugiu ao tema, né? Você não pode ter ali boas ideias, mas comete erros constantes de plural e verbo to be, por exemplo. I is, they has, né? Isso aqui são erros banais, tá? Sabe muito bem o que vai falar, tem muita ideia, mas escreve errado. Não pode. Tem que ser estratégico, tem que ser muito bom. Texto curto, 95 palavras, se você não conseguir fazer mais do que isso. Mas um texto simples, que não tem erro de ortografia, que tenha os conectores, que tenha um vocabulário seguro, tá? E aí sim, você vai ter uma ótima resposta, você vai ser aprovado, com certeza. Então aqui mais dica para vocês, um banco de frases que eu mencionei para vocês anteriormente. Vocês precisam ali, para ajudar, né, memorizar algumas estruturas já prontas. Né? Se você quiser dar a sua opinião. From my perspective, I strongly believe that. Se você vai concordar ou discordar de alguma coisa, I completely agree that. Ou então I completely disagree that. Ou então se você trazer um ponto contraste ali, uma informação oposta. On the other hand, por outro lado. Ideias para concluir o seu texto. In conclusion, bem básico. To sum up, tá? Então são coisas assim que você precisa memorizar, porque isso vai criar essa cadeia de começo, meio e fim. E isso é muito importante para a sua resposta. Muitos candidatos não estão ligados nisso e isso vai ser o diferencial. Está explícito no edital que precisa ser dessa maneira. Então, gente, aqui o nosso checklist final, né, que a gente não pode esquecer. Escrevi ali, ó, depois que você fez a sua resposta, escrevi 90 a 150 palavras, rigorosamente. Respondi exatamente os pontos exigidos pelo comando, as palavras-chave, você prestou atenção e sabe o que a questão está pedindo.
Usei pelo menos 3 conectores lógicos diferentes. 3 ainda acho pouco, dá para usar mais. Revisei o tempo verbal e ortografia básica para evitar aquelas penalidades, né, de menos 0,4 pontos. E minhas frases fazem sentido se lidas isoladamente. Então, cuidado, porque precisa ser uma cadeia de sequência, tá? Você é um futuro intercambista ganha o mundo, está se preparando, está respondendo as questões do simulado que eu estou fazendo aqui, respondendo as questões abertas, vai praticar mais uma vez com a proposta que eu trouxe aqui hoje. Chegou aqui até o final do vídeo de 40 minutos. É, isso mostra que você está muito afim, que você quer muito, você está se preparando. Então, gente, desde já eu deixo aqui para vocês as minhas orações, as minhas é, energias positivas, que vocês consigam realizar esse sonho, que esses esforços que vocês estão fazendo agora, que vocês consigam colher esses resultados. Aos meus alunos, todo o sucesso do mundo. Faça uma boa prova, tranquilos. Continue praticando até o último minuto, tá? E vão ali com fé em Deus que vai dar tudo certo. Estarei aqui na torcida por todo mundo, tá? Um grande abraço, o professor Fábio está aqui é, para ajudar, para responder alguma coisa, alguma dúvida. O meu apoio total, vocês podem contar, tá bom? Um cheiro, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!